Hoje nós estamos debatendo sobre o voluntariado. No primeiro bloco, achei interessante uma coisa que foi colocada aqui. Eu acho, a gente estava falando sobre a questão do brasileiro e o voluntariado. Eu acho que o brasileiro até que é voluntário, mas nós não temos desenvolvida uma cultura de voluntariado. Nós somos um povo solidário, um povo que, via de regra, claro que a gente sabe que tem questões várias que influenciam isso, é uma questão que não é só no Brasil, influencia em todo mundo. Não é verdade? Se a cidade é grande, que hora do dia, a pressa, o estresse, se está frio ou se está quente, quando está frio as pessoas se recolhem mais cedo, todo mundo está na sua casa, né, a rua fica vazia, onde é calor, todo mundo está na rua conversando. Então, eu vejo essa coisa de se comunicar. Eu acho que isso são coisas que contribuem para esse senso de solidariedade, de estar ligado com o próximo. Agora, daí para efetivamente se organizar, entender que não é só ajudar, mas efetivamente se alistar de forma regular, como a Línia colocou, ou de forma excepcional ou temporária, perfeito, para ajudar como voluntário. E a gente sabe que tem várias coisas que, digamos assim, estão envolvidas nesse processo. Inclusive ajudar o voluntário a encontrar e descobrir qual de fato é o trabalho que é ideal para ele ou para ela. Claro que a própria atividade profissional, como nós estamos na nossa igreja sendo trabalhando o voluntariado como um alvo para a igreja como um todo, eu tenho lido um pouco a respeito, procurado pesquisar, e a gente já vem começando, já também há algum tempo, desenvolvendo trabalhos que envolvem o voluntariado. E eu tenho descoberto uma coisa, que há pessoas que gostam de atuar no voluntariado na sua área profissional. Então, por exemplo, o Wilson é um médico. Ele desenvolveu o trabalho voluntário dele na área profissional dele. Mas eu conheço profissionais que a última coisa que eles querem fazer é repetir o que eles já fazem o dia inteiro no trabalho deles. Eles querem fazer uma coisa completamente diferente. Então, eu gostaria que a gente também olhasse para esse aspecto dessas possibilidades. Você estava começando a mexer, Lilian, com a questão da legislação brasileira trabalhista e como ela é complicada, bem mais do que muitos países, digamos assim. E, eu vejo que às vezes ela atrapalha um pouco, porque ela cria nas pessoas uma cultura de que se ela trabalhou um pouquinho com você, aí eu não fui remunerado, eu vou botar essa pessoa na justiça e vou provar que de fato eu tinha um vínculo, porque eu estava lá regularmente. Como é que isso afeta o trabalho voluntário? Porque ele pode ser regular, como você falou. Então, isso tem que ser muito bem entendido, que o trabalho voluntário é não remunerado, ele não visa lucro. Como é que é isso? Na realidade, ele não caracteriza um pagamento regular. Justamente, voluntário é o trabalho sem a remuneração. Hoje já tem, a maioria das pessoas que trabalham como voluntários tem essa preocupação de, no ato que você se voluntaria, você já assina uma ficha assumindo que você é voluntário e onde? Que é a lei do voluntariado que ele falou do Fernando Henrique Cardoso, sim, portanto. Tá. Além do voluntariado, ele já recebe atrás da ficha já vem a lei para conhecimento das pessoas. Uhum. Hoje, acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é conciliar a sua vida profissional com essa disponibilidade de tempo. Porque eu falo sempre uma coisa, o voluntariado na Cruz Vermelha é tão importante que ele é um dos princípios fundamentais. Né? Porque a instituição não se mantém se não fosse voluntariado. Pelos voluntários. O desenvolvimento dos trabalhos que são programados. Hoje, tem um ciclo de gestão de voluntariado, que é captação, capacitação e fidelização desse voluntariado. Porque quando você investe tempo e recurso na capacitação e ele só faz uma atividade e ele vai embora, você tem que renovar esse ciclo. Você tem que fazer sempre com quem está chegando. Então, é a captação, a capacitação e depois a fidelização. De vez você tem que reciclar, tem que... E manter. Vamos só traçar um paralelo aqui para ver como é que a Kênia e o Dr. Bonfim trabalham, né, nesse sentido, nesse quesito. Como é que fica para vocês essa questão dessa conscientização do que é o voluntariado e a questão da captação e da capacitação? Deixa eu falar uma coisa com relação a mim. Por exemplo, eu não comecei como voluntário. Eu era missionário de tempo integral da Igreja Metodista. Então, quando me chamaram, me deram um trailer, né? Quer dizer, compraram um trailer, um caminhão, um carro e tal.
Eu assim, vai lá e faz missão, vai salvar o mundo. Só que eu vi que era eu, um dentista e outra pessoa para salvar o mundo. Não vai dar para fazer isso sozinho. Então, na primeira campanha, nós fomos numa comunidade. E ali a gente percebeu que a gente ia precisar de gente para poder registrar as pessoas, gente para fazer as filas, gente para marcar as consultas, gente para fazer comida, gente para marcar os cultos, as celebrações. Resultado, para orar com as pessoas, para ministrar, para consolar, para tudo que está envolvido num projeto. E até mesmo outros profissionais. Quando a gente ia numa comunidade, às vezes um vizinho que morava em frente à igreja, nunca tinha entrado na igreja, mas porque estava tendo um mutirão de saúde, resolvia visitar. Gente até de outras religiões que a igreja parece que tem uma animosidade. É uma coisa muito curiosa mesmo. E aí profissionais não evangélicos passaram a se juntavam na equipe e hoje tem médicos que se converteram ao serem voluntários. Então, uma coisa assim muito diferente. Muito. E a gente percebeu que os voluntários eles precisam ser bem tratados, né? Então, essa coisa de captar, treinar e fidelizar depende também de como a gente se relaciona, né? Vai se formando uma família, né? Não só se preocupando com a questão da parte burocrática, mas o fato do pessoal ficar amigo, gostar do que faz, de ter uma visão, uma missão bem clara, também ajuda bastante nesse processo. Tem que ficar claro, gente, que obviamente, por exemplo, eu imagino que a Cruz Vermelha deve ter pessoas que trabalham nos seus quadros que são remuneradas, ou seja, ONGs, uma estrutura associações, exatamente, elas até podem ter, só que elas são associações, como a igreja é uma associação, juridicamente ela é uma associação, e ONGs são também, enfim, e tantas outras atividades, elas, para efetivamente desempenhar o seu trabalho, elas não dispõem do recurso. Então, é você escolher, ou eu faço dessa forma, ou eu não faço. Porque se eu tiver que remunerar todo mundo, então não vai ser feito. Não, já pensou se eu tivesse que contratar, remunerar todas as pessoas que estão trabalhando contigo no projeto? O projeto ia existir? Jamais. Não. Então, a Cruz Vermelha, idem. Mas nem por isso ela deixou de existir. Ela tem 20 milhões. Não existe uma empresa no mundo que tenha 20 milhões de empregados. Isso não existe. No entanto, ela tem 20 milhões de voluntários. Ou seja, pessoas que tomam uma parte do seu tempo, que têm a sua atividade profissional, que têm já o seu ganha-pão. E olha só, não tem que ter um ganha-pão poupudo, não. Recentemente eu estava lendo sobre isso e me parece que, até porque mais pessoas ganham menos do que aquele grupo de pessoas que ganham tanto dinheiro, que não é quanta pessoa ganha que determina se ela será ou não um voluntário. Na verdade, a disciplina, eu creio que seja o principal, porque hoje, na correria do dia a dia que a gente tem hoje, a gente às vezes não tem tempo para as coisas. Agora, se a pessoa determina, não, eu vou separar 1 hora por semana, eu vou separar 2 horas por semana, eu vou separar 1 hora por mês, eu vou separar 1 semana do ano. Rebeca, tem uma coisa que é interessante. Às vezes o voluntário chega lá, eu posso vir o dia inteiro, todo dia o dia inteiro. Aí eu falo assim, não, eu gostaria que você escolhesse o dia que você vem para que a gente possa manter o compromisso e ter a atividade que vai ser executada pelo aquele voluntário naquele dia. Porque é mais fácil você, se tiver algum problema, você não disponibilizar um dia do que você vindo todo dia e começa a ter contratempos. E quando você se disponibiliza para fazer um trabalho, o trabalho fica te esperando. Né? Às vezes, a gente fala de uma coisa que para a gente... Então, é melhor abraçar menos e ser muito fiel e cuidadoso naquele pouco do que querer fazer tudo e não dar conta. Tempo. Por exemplo, a gente tem um trabalho lá, hoje o nosso voluntário mais novo tem 15 anos e o mais antigo tem 83. Que beleza. E um trabalho que é de extrema importância, as pessoas não valorizam. Inclusive, a gente tem fotos da Cruz Vermelha, elas podem ir aparecendo, Lilian, e você pode ir descrevendo, você estava falando. Por exemplo, triagem de roupa. Nós temos muito cuidado, você recebe donativo, o critério de distribuição é roupa que nós usaríamos. Então, coisas rasgadas, precisa ter uma triagem, precisa ter uma conservação. Está aí um trabalho sendo feito por voluntários da Cruz Vermelha. Você está vendo ali? Estou vendo. Pronto. Descreve para a gente o que é isso aí, Lilian. Na realidade, nós temos uma área de educação e saúde, o carro forte da Cruz Vermelha. Isso aí é um caso de desastre natural, né? No Rio de Janeiro, em alguns casos, nós acompanhamos. Nós também, hoje, já tem quando nós falamos da fidelização, voluntários específicos para desastres naturais.
porque a capacitação é diferente, né? E é necessária. É necessária porque é um trabalho bem específico. Isso aí está me parecendo aquele edifício da 13 de Maio que desabou. Entendeu? Nós funcionamos como apoio psicológico, como assistência às equipes que estavam trabalhando, né, nos lanches, nas águas, foi de responsabilidade da Cruz Vermelha. Hoje o Estado do Rio de Janeiro tem uma matriz de responsabilidade em desastre, onde a Cruz Vermelha é a única entidade civil que consta dessa matriz. Olha. Então, acho que depois da grande ocorrência da região serrana em 2011, as instituições, o próprio governo se organizou para o melhor atender a população. Entendi. Outra coisa também que a gente tem pensado muito é o que esse voluntário espera da instituição que ele está se voluntariando. Ele precisa conhecer a história, ele precisa conhecer o caminho. Isso vai ficar para o terceiro bloco, como tratar e como não tratar um voluntário. Eu gostaria que você falasse um pouco, Kênia, sobre o Ser Alzira, que eu sei que você conhece, não é verdade? E de alguma forma você trabalhou também como voluntária. Como é o nome do projeto? Que eu tinha falado do Médicos Sem Fronteira, mas é o Médicos de Cristo. É Médicos de Cristo. E aí? E assim, eu discordo um pouquinho, porque no Brasil a nossa lei ela é rígida, né? A questão do trabalho e tudo, mas a lei não é complicada, é a pessoa que é complicada. Pois é, a mentalidade das pessoas está entortada. Buscando uma coisa para ela se dar bem. Então, vou entrar aqui, vou vir em 2, 3 dias, aí eu já vou me comprometer, e aí a pessoa já vai no trabalho com a visão de eu vou processar. Ela não vai na visão, eu vou aprender. E lá no Ser Alzira, a gente começou uma coisa embrionária, né? Minha família é do Vidigal, então a gente percebeu que tinha essa demanda, essa necessidade das pessoas serem ajudadas. E aí a gente começou a criar essa ONG. E a gente começou a trabalhar com voluntários. Mas a gente trabalhava com voluntários estrangeiros, que diferente da Cruz Vermelha, que é um território que não é em comunidade, eles atuam em comunidade, mas tem uma sede, não está ligado à comunidade nem nada, a gente era ligado numa comunidade. Então as pessoas tinham medo, um pavor da favela. Então, a gente trabalhava com voluntários internacionais. E, para eles, não tem chuva, não tem sol, a montanha é uma diversão, porque geralmente eles moram em áreas planas, então e não é só isso, é a mentalidade. E a mentalidade é outra. Do que então, é ser um voluntário. Às vezes a gente acha que precisa ter uma formação, que eu tenho que ser um engenheiro, tenho que ser um médico, tenho que ser um professor. Não, às vezes a sua presença ali muda a vida de uma criança, muda a vida de uma comunidade. Por exemplo, lá, uma vez uma mãe veio falar pra gente que veio uma voluntária da África do Sul. E ela era loura e branca, e era da África. A menina olhou, mas você não é da África, você é loura. Eu falei, não, na África também tem pessoa loura. A menina ficou transtornada. E isso já abriu a mente da criança, porque a gente trabalha com padrões muito rígidos, muito fixos. E lá na Ser Alzira, a gente aceita qualquer pessoa que queira participar, qualquer pessoa que queira ajudar, que queira fazer parte da nossa comunidade. Porque o voluntário, ele participa, ele conhece, ele começa a ver que, nossa, como eu tenho muito e posso receber da outra pessoa e a outra pessoa vai me doar. Porque, às vezes, o voluntário, ele chega com a visão que aquelas pessoas são muito problemáticas, muito difíceis, às vezes falta uma oportunidade. Elas têm medo, falta de informação. Falta de informação. Você sabe que esse é um dos problemas porque eu queria deixar essa pergunta para esse bloco, mas a gente já vai, não tem, ela já, né, como tratar, como notar. E a outra questão que eu queria abordar é justamente como conseguir voluntários. E um dos desafios é a informação, porque as pessoas têm medo. Então, elas acham que elas não têm capacitação, ou elas não terão condição. Não, se eles estão precisando de voluntário, então as pessoas têm problemas que eu não vou saber resolver. Mas é como você falou, muitas vezes aquelas pessoas precisam apenas de solidariedade, da presença de alguém que as ouça, que cuide delas, que lhes ensine alguma coisa, que você compartilhe aquilo. Quer dizer, não demanda nada de tão extraordinário que a pessoa não tenha condição de dar. Não é, e o mais interessante são culturas diferentes. Vem um estrangeiro e fala com um brasileiro e vê, nossa, mas essa montanha não é tão ruim assim, porque eu também moro numa montanha na Suíça e não tem problema. Então, às vezes, a gente coloca muito obstáculo, quebra paradigmas, né? Quebra paradigma. E a gente recebeu um pessoal do Senegal, o filho do embaixador. Eu fiquei, gente, o filho do embaixador do Senegal está aqui na ONG, meu Deus do céu, falta água, falta luz, falta tudo nesse lugar, não tem internet às vezes, ai meu Deus, o menino não vai gostar. Aí o menino ficou 15 dias, recebeu uma ligação do embaixador. Quer dizer, não veio visitar, ele ficou 15 dias, ajudou na aula de informática, ajudou a limpar a ONG. Aí o embaixador me ligou. Falei, gente, o embaixador me ligou agora, não sei o que aconteceu. Olha,
o que você fez com meu filho? Ele voltou uma outra pessoa. Eu vou mandar o meu de 15 também. Aí, para você ver que como uma experiência muda uma vida. E ele, o quê? Ajudou na aula de informática, ligando o computador, porque ele só falava francês, ligava o computador, ria para as crianças, andava na comunidade, ajudava a gente em alguma limpeza. Então, aquela experiência, para ele e para as pessoas do Vidigal, da nossa aula, foi, assim, uma coisa ímpar de conhecer um filho de embaixador. Você sabe o que isso mostra também? Que muitas vezes, que é uma das questões que eu estou descobrindo já na minha vida pessoal e trabalhando, começando a me envolver mais com essa questão do voluntariado. Quando as pessoas se voluntariam, claro, isso tem que ser um dos alvos, elas vêm com aquele intuito de trazer algo para alguém, de acrescentar algo para alguém que está precisando, que está faltando. Por exemplo, eu sei que a Cruz Vermelha nasceu, infelizmente, no campo de batalha, no fronte de guerra. Graças a Deus que no Brasil, mesmo assim, ela ainda atua em muitas questões de sofrimento de emergência, mas ela atuando mais com acidentes naturais, grandes incêndios, problemas dessa ordem. Mas a gente sabe que aquela pessoa, então, que vem, ela vem com o intuito de ajudar. Ela vem com o intuito de trazer alguma coisa de si, seja no sentido profissional ou seja no sentido mesmo afetivo, da presença, do calor humano, da solidariedade. Mas ela ganha mais, muitas vezes, do que ela consegue dar. Ela recebe, é a grande troca. A grande sacada do voluntariado é o que eu gosto de chamar da grande troca. Você acha que você vai dar. Muitas pessoas, às vezes, estão com tantos problemas que ela fala, eu estou numa situação que eu não posso nem pensar em ajudar alguém. A melhor coisa que você faria seria ajudar alguém. Porque quando você tira o foco de si, dos seus problemas, e quando você começa a conversar com outras pessoas, e você partilha o que você está passando com elas, e há essa interação, começa a acontecer uma cura. Começa a acontecer, você começa a descobrir, poxa, a minha situação é difícil, mas dessa pessoa também é, e ela está vencendo. Quer dizer, a grande troca, há uma sacada, algo de muito especial. O senhor ia falar alguma coisa, não sei se ficaria para o próximo bloco ou se podia ser rapidinho agora? Com relação assim, ao perfil do brasileiro e dos estrangeiros, eu trabalhei muito no exterior, com voluntários estrangeiros. E uma coisa que eu percebi, assim, principalmente nos Estados Unidos, que é a igreja-mãe da Metodista aqui, é que várias pessoas trabalham nos hospitais, por exemplo, de graça, como voluntários. E principalmente idosos. Nas escolas. Eles vão lá, botam aquele voluntário. Eles ficam lá na frente do hospital só para dizer onde é que fica a radiologia. É ali, só isso. Onde é que fica a pediatria? É lá. Mas eles fazem isso com prazer. E pessoas idosas, às vezes, né, com seus 70 para 80, que a gente acha que a pessoa já tem que estar internada, parada em algum lugar. Tem que estar encostada em algum lugar. E lá eles desenvolvem essa coisa. Eu recebi. Aquela pessoa se sente útil. Por quê? Porque ela, de fato, está sendo útil. Não apenas sente, está sendo. Médico de 80 anos como voluntário no meio da Amazônia, no meio de um barco hospital. Eu já vi vários. Nós vamos ao intervalo, vamos voltar conversando um pouquinho, então, como tratar, como captar, como treinar, como manter, né, com a gente ativo o voluntariado. A gente volta já.